Senhoras e senhores, nosso cordial boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos Logísticos. Nessa noite recebendo como convidado o Alex Barros, muito conhecido na nossa cidade, já teve no IFAC algumas vezes com alguns cursos, e salvo engano, acho que de logística é a primeira vez. Eu preciso confirmar, Alex, não tenho certeza não. Mas acho que é a primeira vez. Primeira vez com o pessoal de logística. E aí a gente, desde já, Alex, agradece a sua disponibilidade, agradece a sua disposição em vir contribuir com os nossos alunos, principalmente nesse momento difícil, nesse momento onde está todo mundo preocupado com as suas finanças pessoais. Nada melhor do que falar com um especialista para que a gente possa ter um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Como eu falei, o Diálogos Logísticos dessa semana está sendo gravado, o Alex gentilmente permitiu a gravação e permitiu também, autorizou a nossa divulgação pelo YouTube. Então, a partir de amanhã, se você gostar desse bate-papo, avise os seus colegas que a partir de amanhã vai estar disponível no YouTube. Então, mais uma vez agradecendo, Alex, a sua disponibilidade, a sua contribuição, que eu tenho certeza vai ser muito legal para os nossos alunos. Já dou boa noite. E a gente começa sempre, Alex, pedindo para os nossos convidados contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua trajetória. Então, eu queria que você começasse contando para a gente qual foi a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer um pouco. Muito boa noite. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu sou de Tarauacá, cidade mais linda do Acre. Vou começar por aí, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade, sou aluno de... Fiz meu curso, primeiro foi na Federal, né, na UFAC, fiz letras português, nada a ver, né? Aí depois eu fui fazer administração, fui aluno da Poliana, inclusive a Poliana, da aluno do IFAC, a professora Poliana foi minha orientadora no meu TCC, né, e foi uma parte acadêmica. E logo depois eu consegui uma bolsa através do do Santander, fazer um mestrado na Espanha, onde a Poliana também, a professora Poliana do IFAC, foi quem me assinou minha carta de recomendação. Hoje eu dou aula na Unimeta, eu sou no curso de administração, a disciplina de custos, administração financeira e orçamento público. No curso de gastronomia, eu disciplino gestão de custos e vou ministrar agora no curso de Direito e Empreendedorismo, matéria do professor Marcos Marcelo do IFAC. E na minha área profissional, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro desde muito cedo. Passei no concurso do Banco do Brasil em 99, fiquei um tempo no Banco do Brasil, depois fui para a Caixa Econômica, fiquei na Caixa Econômica até 2009. Em 2010 eu resolvi sair do mercado público, assim, empregado, né, para tocar minha vida. Eu passei no concurso do IFAC, também há um tempo, primeiro concurso do IFAC, primeiro concurso, passei aí, só que na época eu estava meio... Tinha outros horizontes, acabei não ficando no IFAC. E hoje eu atuo como planejador financeiro pessoal, sou o corretor da Bolsa de Valores, né, chama o nome técnico que a gente atua no investimento, né, e também atuo como diretor de investimentos no Acre Previdência, no Instituto de Previdência do Acre, cuidando lá do dinheiro dos aposentados aí do nosso estado, que está complicado. Aposentado, nossa, está complicado. Então, basicamente, é isso que eu faço, né? Essa é a minha trajetória. Muito legal, Alex. E aí, vamos aproveitar um pouquinho da sua experiência, dos seus conhecimentos. Eu vou começar aqui, a gente vai começar um bate-papo e daqui a pouquinho a gente abre para a participação dos colegas que vão fazer perguntas e participar também. Alex, eu queria que você começasse contando para a gente, na sua visão, essa visão privilegiada que você tem de consultor de empresas, de quem faz consultoria de finanças pessoais, desse um panorama geral de como a pandemia afetou as finanças tanto das empresas quanto das famílias aqui no Acre. Então, olha só, o impacto foi muito grande.
Eu vou colocar um dado do mercado de trabalho, né? Quando nós pegamos aí o CAGED, Cadastro Geral de Desempregados e Empregados, Empregados e Desempregados, no mês de janeiro nós tivemos um saldo positivo de 213 empregos. No mês de fevereiro foram 722 empregos. No mês de março já ficou negativo. A gente vinha aqui no Acre, de maio de 2017, vinha uma decrescente. A economia, mais de 2017, ela sucumbiu, o Acre também sofreu esse mesmo impacto, e nós conseguimos, na verdade, aqui no Acre, a gente vislumbrava para esse ano essa melhora. 2019 foi bom. Porém, infelizmente, eu estou voltando a 2015, porque em dezembro de 2015, fazendo o panorama histórico, foi o ano de maior índice de endividamento dos acreanos. Foi em dezembro de 2017. E esse percentual ele foi ultrapassado agora na pandemia. Então, o que aconteceu? No mês de abril de 2020, nós tivemos o período em que os acreanos estiveram mais endividados. Tá? Nesse período, 60,8% das famílias estavam endividadas. Tá? Endividado não é inadimplente. Endividado é o quê? Está gastando acima, né, do que ganha. Tinha mais conta para pagar do que dinheiro no bolso. E desse percentual, 20% disse que não tinha como pagar as contas. Então, na pessoa física, tá? Na pessoa física, isso é comum nesse momento, de comum, porque, segundo a POF, que é a pesquisa do orçamento familiar, divulgada pelo IBGE, famílias que ganham até 3 salários mínimos em média, eles gastam 62% da sua renda com habitação e alimentação. Ora, nesse período, nós ficamos muito mais tempo em casa, a gente está ficando em casa, então, automaticamente, a despesa com alimentação e com habitação, aluguel, energia elétrica e outras coisas, ela acabou ficando maior. E com isso, o endividamento ele aumentou. Tá? Então, isso aconteceu basicamente por conta disso, né, esse endividamento, porque as famílias passaram a ter maior gasto em casa, que é o custo maior da sua despesa. Não tem muito a ver com a pandemia. Né? Se a gente for ver a questão do desemprego, no Acre não está essa coisa, vai ficar. Tá? Segundo a pesquisa do Sebrae, realizada semana passada, 70% dos empresários entrevistados falaram que se não for tomada medida, ou se o governo não der empréstimo ou der dinheiro, eles vão acabar tendo que demitir. As empresas, aí sim, as empresas elas sofreram muito com isso. As empresas elas tiveram um impacto negativo muito grande, porque a empresa basicamente, aqui no estado, Rio Branco sobretudo, não trabalha com capital de giro. Eles vendem no dia, faturam para no outro dia, não tem um planejamento. O cash flow dele, lá, o fluxo de caixa deles, eles não fazem um planejamento de vendas diário para compensar isso no outro dia. Então, infelizmente, essa falta de planejamento, tá, ela fez com que muitos empresários viessem a sofrer. E aí, para você ter ideia, imagina só, eu tenho clientes lá em Feijó. No período normal, sem pandemia, um produto, ele sai de Feijó. Por causa do transbordo, tem que vir de São Paulo, para no Centro-Oeste, espera uma nova carga. Ele demora até 40 dias de São Paulo para Feijó. Porém, no estado do Acre, o que acontece? O nosso imposto ele é antecipado, o único no Brasil em que você paga o imposto antecipadamente. Então, os empresários, o governo não suspendeu a cobrança do ICMS, os empresários tinham mercadorias compradas, o imposto está chegando, mas eles estão vendendo. Então, impactou assim, severamente as empresas, tendo em vista que o custo deles permaneceu alto. Né? Na verdade, o problema, falando de empresas, é que, pela falta de planejamento, tem empresário que todo dia levanta as portas, mas está no vermelho. Ele nem sabe que está no vermelho, mas ele está no vermelho. Tem empresário que abre para empatar e tem empresário que tem lucro. Então, eu falo sempre que a pandemia, ela, bem ou mal, é um convite forçado à mudança.
Com a pandemia, todo mundo teve que mudar. Pessoa física, pessoa jurídica, as nossas finanças tiveram que ser ajustadas, porque é um período crítico, um período em que nós não tínhamos aí a reserva de emergência e, por conta disso, ficou um pouco caótico as nossas finanças. Eu li uma reportagem, não sei se foi ontem ou anteontem, que colocou dois extremos, né? Tem uma parte das pessoas, das famílias, que estão sofrendo porque teve uma redução significativa da renda e as despesas aumentaram, porque as crianças não estão comendo na escola, estão tendo que comer em casa, etc. E do outro extremo, nós temos famílias que pararam de sair, como parou de sair, parou de gastar dinheiro, estão economizando, estão guardando dinheiro. É mais ou menos isso que você está vendo por aí? Porque o que acontece? As famílias que ganham acima de 3 salários mínimos, que têm um ganho maior, a maior parte, porque até 3 salários mínimos, as pessoas gastam com alimentação e habitação. A pessoa come em casa. Acima disso, as pessoas costumam comer na rua. Então, o gasto maior das pessoas acima de 4 salários mínimos, 40% em média do orçamento delas é impactado pela comida de rua, por comer na rua. Então, exatamente isso. A gente parou de sair e a gente está de gastar com isso. Os lados também, professor, o que a gente verifica é que os hábitos mudaram. Crianças estão aprendendo a cozinhar, quer dizer, estão se reinventando, os pais estão aproveitando, mas de fato é isso. E aí qual é o problema hoje? Se o comércio abrir amanhã, quem de fato tem necessidade está sem dinheiro, tá? A pessoa que depende do dia a dia não tem dinheiro hoje. O ambulante, o autônomo, essa pessoa não vai gastar porque não tem. De outra sorte, tem pessoas que conseguiram guardar nesse momento e aí vão ter como estar aí consumindo. Então, hoje, eu diria que a abertura do comércio, o empresário ele vê isso como ele acha que vai ser assim a corrida das pessoas ao estabelecimento, mas não vai ser. Pode abrir, mas vai haver a cautela, as pessoas estão com medo ainda, vão acabar ficando em casa. Então, na sua opinião, não vai acontecer o que aconteceu na China, aquele boom de consumo no primeiro momento, após a Eu creio que reabertura? não, porque assim, eu vi uma. Não sei se eu chegou a acompanhar, teve uma reportagem em Blumenau. Eles filmaram dentro do shopping. Não teve essa corrida lá em Blumenau, dentro do shopping. Em São Paulo teve, mas eu acho assim, na nossa, trazendo para o quintal de casa, o acreano ele não vai sair, ele não vai nessa correria. A gente tem visto, porque o shopping já está funcionando com drive-thru. Claro que eles não estão ainda, eles não conseguiram se organizar. Eu dei uma passada lá, está muito fraco, conversei com os empresários lá, não é a mesma coisa. Mas o problema é que a gente aqui, a pandemia, a curva nossa, como ela não foi achatada, muita gente aí tem medo. Né? Hoje, de novo, mais de 400 casos hoje, a gente achou que ia diminuir, as mortes reduziram, mas o número de infectados tem permanecido muito alto. E eu achei interessante um comentário que você fez aí a respeito da falta de gestão financeira das empresas. E esse é um dos pontos que eu sempre coloco para os alunos, que tem muitas empresas, muitos microempresários principalmente, que eles não fazem a precificação. Às vezes eles trabalham, eles pagam para trabalhar, exatamente por não conseguir fazer uma precificação correta dos seus produtos e etc. Isso a gente percebe também nas famílias, né? É difícil o pessoal seguir aquelas duas regras básicas que eu acho que você deve passar para os seus clientes, né? Não gastar mais do que ganha e fazer uma reserva financeira para momentos como esse, né? Olha, professor, a questão toda, às vezes, do consumo está muito mais ligado à questão emocional, vamos dizer assim. Né? Se a gente for verificar de fato, né? O nosso cérebro ele trabalha sozinho, não precisa dar pelo contrário. Ele consegue organizar a nossa respiração sem que a gente precise, o batimento cardíaco. Esse cérebro, de certa forma, ele vê um momento de instabilidade, você vê hoje, euforia, a depressão, o estresse, o cérebro, quando ele vê um aumento desse, ele procura duas coisas, distração e recompensa. E muitas vezes isso gera um estopim para os gastos. Tá?
Um exemplo disso é quando você fala, poxa, no shopping almoçar. Eu vou no shopping almoçar. E aí, desse no shopping almoçar, você acaba passando numa loja e vê uma promoção. Esse é um fator circunstancial para uma compra que não estava planejada, uma promoção. Um aniversário não planejado. Então, a compra por impulso, essa compra que eu não planejei, ela que vai ah, desequilibrar o meu orçamento. E como nós não temos o hábito de planejar, é um problema sério a questão desse estopim, né? O sentimento que estamos sentindo, isso vai levar, porque o devedor ele tem um ciclo, o gastador ele tem um ciclo. Qual o ciclo do gastador? Ele está bem emocionalmente, vê um desconforto emocional, aí ele começa a gastar, mete o cartão para cima, aí vem euforia, aí depois ele viu que fez o que não devia, vem o remorso. O problema é que muitas vezes ele não consegue fugir desse ciclo. Ele vai indo. E aí, se eu falar a questão do ganhar mais do que gastar mais do que ganha, eu dou um exemplo aqui de um cliente meu, promotor, aqui no público, né, de justiça, que ele me procurou um dia, fui na palestra lá, a gente conversou, o salário dele é R$ 34.000. A gente foi tomar um café aqui da cidade, e ele falou em lágrimas que no bolso dele só caía R$ 1.200. 1.200, e 34 mil. E aí, qual é isso? Qual é o fator? Nós, homens, somos provedores do lar. Já dizia Michel Foucault. Nasce o discurso, ele fala sobre o imaginário social, ele fala, olha, a mulher quando escolhe um homem, ela quer um provedor. Alguém que dê segurança emocional e financeira. O cara pode estar desempregado, mas ela fala assim, não, esse cara tem futuro, eu vou ficar com ele. O homem não. Foucault diz, século XVII, Foucault diz que quando o homem olha para a mulher, olhar para as ancas. Ou seja, ter feito a mulher não importava. E com isso, o que acontece, professor? Nós, provedores, quando a esposa pede para comprar algo e não tem o dinheiro, eu fracassei. Eu fracassei. Se eu tenho ideia, eu atendo um coronel da Polícia Militar, lá da PM. Ele começou a falar, desesperou, chorando. Minha filha me pediu R$ 3 para comprar um amendoim, eu não tinha. R$ 3. Isso em 2017. A gente trabalhou, graças a Deus, ano passado, ele pagou os 15 anos à vista. Então, Roberto Kiyosaki já fala isso. Ninguém planeja fracassar, mas se fracassa por não planejar. Esse é o problema. E aí você poderia, sem querer abusar da sua, mas assim, passar então algumas dicas para o pessoal aqui, dizendo assim, bom, tá lá, como é que eu organizo o meu orçamento? Quais são as regras básicas para se organizar as finanças, Alex? Nós temos basicamente 5 etapas para organizar. A primeira é o que a gente chama de estimar. Estimar é eu colocar no papel todos os meus gastos, tudo que eu tenho. Categorizar. Gasto com casa, carro, gasto pais, né? Gastos com lazer, restaurante, categorizar os meus gastos. E também colocar as minhas receitas. Naquele primeiro momento, eu não vou nem fazer um balanço. Eu vou apenas colocar lá quais são os meus gastos. E vou fazer uma estimativa de quanto que eu gasto ali. Tá? Nesse momento, eu primeiro começo a ter um controle das minhas finanças, vou começar a controlar minhas finanças. Em segundo, eu vou começar, então, além de controlar minhas finanças, eu vou começar a saber para onde está indo o meu dinheiro. Eu vou ter um hábito já de controlar. Isso não resolve, mas ajuda. Eu vou saber para onde está indo o meu dinheiro. No mês seguinte, né, após eu ter criado essa arquitetura orçamentária, eu vou fazer o quê? Eu vou anotar tudo que eu tinha, eu vou anotar essa anotação, eu vou fazer ela e vou comparar no mês seguinte se aquilo que eu disse que eu iria gastar de fato aconteceu. O que é que nós descobrimos? Duas coisas. Ou eu gasto muito mais do que eu falei que gastava, ou eu me surpreendo e falo, poxa,
eu achei que ia gastar mais, gastei menos. Então, a primeira fase é essa. A segunda, então, é eu testar. Após fazer isso, a terceira, testar, né, eu fiz agora, a terceira etapa, eu vou almejar. Nesse almejar, eu vou colocar qual é o objetivo de vida, o que é que eu quero. E nesse almejar, eu tenho que ter duas coisas em mente. Primeiro, quais são minhas dívidas, eu vou saber lá qual é a minha dívida, qual o prazo que eu tenho para pagar, qual a taxa de juros e qual é o item de importância. Se essa dívida é muito importante ou eliminar logo ela, qual o grau de importância para tirar ela do meu orçamento. E, além disso, eu vou começar também uma parte mais lúdica, é de saber qual o objetivo que eu tenho na minha vida. Para que eu quero juntar dinheiro? Juntar dinheiro por juntar dinheiro não é objetivo. Não motiva ninguém. A motivação ela é intrínseca. Eu posso estimular você, mas a sua motivação é intrínseca. O que é que te motiva a guardar dinheiro? Uma viagem, um curso fora do país, um casamento, um carro, uma casa nova. Então eu coloquei isso, eu almejei, já sei o que eu quero. E aí a próxima etapa é planejar. Ora, eu já sei quanto que eu gasto, eu já sei então agora quanto eu gastei, quanto sobrou no meu dinheiro, quanto faltou, eu sei qual é o dívida para pagar, eu tenho um sonho. E aí, para antecipar esse sonho, aí você, nesse planejamento, você tem que começar a pensar na reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É aquele recurso que você vai ter para o momento em que você passar por um infortúnio, seja lá qual for. Um desemprego, uma enfermidade, uma viagem inesperada. E, segundo os estudiosos, a reserva de emergência ela tem que ser, aí, pelo menos, no mínimo, 6 meses o seu gasto mensal. Tá? Montar a reserva de emergência, qual o próximo passo? Investir. Começar a montar a minha carteira de investimento. Lembrando, né, que professor, muita gente fala assim, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. A verdade é, só tem dinheiro quem investe. Porque todo mundo tem como guardar por mês R$ 30. O senhor imagina ficar... Eu comprei umas ações da Via Varejo. Via Varejo, comprei a ação dela em novembro do ano passado, estava a R$ 4,90. Em março, quando eu vendi, por causa da pandemia, estava R$ 14. Ela caiu de novo para R$ 4 agora em abril e já está novamente em R$ 13. O lote da ação, o lote sem ações, mas uma ação. Será que eu não posso guardar todo mês R$ 10? Será que eu não posso comprar um título Tesouro Direto, que na plataforma hoje está custando R$ 30? Então eu tenho que começar a pensar nisso. E aí, depois disso, é só sucesso. Nós tivemos uma consultoria grátis aqui de como consertar o orçamento. E não é uma tarefa fácil, diga de passagem, para ninguém. Quanto mais você ganha, mais você gasta, né, o Alex? Eu estava ouvindo você falar, estava lembrando de um amigo Depois meu. eu posso mandar por e-mail a planilha que eu uso, para passar para os alunos a planilha. Opa, com certeza, a gente quer. Estava ouvindo você falar, eu lembrei de um amigo meu que ele fala ainda que guardar dinheiro, quando você guarda dinheiro, você está guardando dinheiro para duas pessoas que você mais odeia na vida, que é o seu futuro genro e o futuro marido da sua esposa. Então, o que ele recomenda é gastar o dinheiro exatamente para você não deixar para esses. Mas é fundamental, né? Acho que muita gente se arrependeu, principalmente agora nessa pandemia, de não fazer essa reserva financeira, né, Alex? O grande problema vai lá do berço nosso, é que nós, eu acho, assim, assim, o governo tem uma parcela de culpa grande nisso, de nós não termos educação financeira. Então nós, né, jovens estão ouvindo aqui a gente, eles têm algo que nós não tivemos no passado. Hoje essa informação está muito próxima de todo mundo. Então, qual é o grande problema do gastar? É porque nós temos um problema, professor, de intertemporalidade. Nós temos na vida 3 tipos de pagamentos. Quais são eles? Dívidas, gastos e investimentos. O que é dívida? Qualidade de vida no passado. Você comprou um carro zerado, estava cheirando, nem tirou o plástico, passou um ano com plástico. Está com 5 anos,
pagando o carro ainda, mas ele te deu uma qualidade de vida. Você sentiu o cheiro do carro novo. O outro pagamento são os gastos. E esse é o problema. O que é o pagamento do gasto? É o que é hoje. É alimentar, é comida fora de casa, é a roupa, né? E aí, o que, que acontece? Esse gasto, ele causa em mim o quê? Ele causa, nas minhas finanças, de certa forma, um desequilíbrio, tá? Que ele vai virando crônico, e aí o meu dinheiro fica hoje. E o outro pagamento é investimento. O que é investimento? Qualidade de vida no futuro. O que é um problema de intertemporaneidade? Eu só penso no hoje. Eu falo, eu sou novo, mas se eu morrer amanhã? Professor, eu tenho um aluno, que é meu cliente, ele começou investindo, há 2 anos atrás, R$ 500. Hoje ele tem R$ 19.000, em 2 anos. Juntou R$ 19.000. Então, a questão toda é esse planejamento. Qual é o grande problema hoje que nós vivemos? Vivemos um problema de pressão social. Tá? Isso é um grande problema. O jovem, ele mal tem dinheiro. Ontem, isso é uma pesquisa do Banco Central. No Brasil, em 2019, né, fizeram um raio-x das finanças do Brasil, né, do Brasil inteiro. Aqui na região norte, nossa região, os mais endividados são os jovens de 20 a 34 anos de idade. Para você ter ideia, dos jovens de 20 a 34 anos de idade, 14 milhões de jovens estão inadimplentes. Mal entraram na vida financeira, já estão com o nome sujo. Né? Então, esse é um problema. Por que isso? Não tivemos educação financeira. O que a gente aprende em casa? É o consumismo. Gastar, gastar, e vem a pressão social também que ajuda. O outro fator que prejudica, desequilibra também aí o nosso orçamento é a questão do imediatismo. A gente quer tudo para ontem. A gente prefere primeiro ter o amor, né, para depois ter a dor. Eu prefiro ter o prazer agora. Eu compro no cartão de crédito. Na hora de pagar esse cartão é a luta. Por que eu não faço o contrário? Por que eu não guardo dinheiro? As empresas de varejo, elas não vendem produto, elas vendem parcela. Vai na Gazin lá. Televisão R$ 1.000, hipoteticamente. Televisão R$ 1.000. Eu não tenho. Mas, meu amigo, eu faço para você 60 parcelas de R$ 50. O cara, não, isso aí eu posso pagar. R$ 50 eu pago. Aí qual é o problema? A gente tem um monte de carnê e quando vai ver no final do mês, tem mais carnê do que dinheiro na conta. Aí complica o meio de campo. Pai, você está me descrevendo, estou impressionado. Minha mulher já mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, falou assim, sou eu. Tipo, Alex, deixa eu... dois comentários apenas, que perfeita a sua colocação. Duas coisas, né? Primeiro, o que você falou da dívida boa e dívida ruim, que o pessoal fala, né? Dívida boa é quando você está investindo em alguma coisa, você está tendo um bem, alguma coisa. E a dívida ruim é aquela dívida que é para pagar o que você gastou a mais do que deveria. E uma outra coisa que eu lembrei de uma aula, eu fui longe agora, eu lembrei de uma aula, um professor de contabilidade e custos, que falava dos custos invisíveis, que é isso que muitas vezes ferra o orçamento, né? Aqueles custos que você tem que você esquece, né? Os R$ 5 do pão que você passa na padaria todo dia, você não lembra dele na hora de fazer o orçamento, só que ele está lá todo dia, né? Outros exemplos, a água, enfim, assim por diante, que acaba provocando um descontrole orçamentário em todos nós. O papo está muito bom, está muito bacana. Eu vou abrir agora para o pessoal que está participando aqui para ver as perguntas aí dos participantes. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitar aqui a presença do Alex? Vai lá, Átila, faz a pergunta. Só habilita o microfone. Pode escrever a pergunta aí, né? Pode escrever.
Melhor escrever, então, se ele puder escrever aí. Escreve aí, Átila. Enquanto o Átila escreve, alguém tem mais... Alguém tem perguntas? Oi, professor César, boa noite. Aqui é a professora Gisele. Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite, Zé. Pode fazer sua pergunta. Boa noite, professor. Professor Boa Alex. noite. Eu queria perguntar sobre a questão dos endividamentos, né? Porque muitas pessoas têm financiamento e nós, servidores, né, somos tomados também por esses financiamentos, né? Esse compromisso, né, de pagar, né, parte da nossa renda, né, fica no banco já quando a gente recebe, né? E tem tido, né, muitas ofertas de fazer renegociação de dívida, sempre com a oferta de que a taxa de juros está mais reduzida e tal, né? Aí eu queria saber, assim, qual a sua recomendação, né, para que a gente possa analisar melhor, dentro do cenário que a gente está hoje, né, para poder fazer essas negociações, né, quem tem endividamento em banco. O que eu tenho que levar em consideração hoje é que, antigamente, os bancos eles trabalhavam com metodologia de crédito chamada de credit scoring. Ou seja, o que era o credit scoring? Você no banco, você é funcionário público federal, você tem lá um salário lá R$ 10.000, hipoteticamente, o banco lhe dava um crédito baseado naquele salário. Ele já pegava aquilo ali, já fazia a partição. Tanto, tem 10 mil, então é o seguinte, vai ter um cartão de tantos mil, vai ter um cheque especial de tantos mil e tantos mil para empréstimo. Com a mudança, o governo ele resolveu mudar a metodologia de análise de crédito, criando o behavior scoring. Agora é o comportamento que você tem. Então, hoje em dia, não importa você ter 100 mil guardado e estar inadimplente, você não pega dinheiro. Aonde eu quero chegar é que hoje nós temos aí o cadastro positivo. Né? O que é o cadastro positivo? Para que ele surgiu, o cadastro positivo? Antigamente, eu não pagava as minhas contas em dia, dei 50 cheques sem fundos, o professor César paga a conta em dia, não atrasa uma conta. Na hora depois de 5 anos, meu nome estava limpo de novo. Se eu pegasse o empréstimo e ele pegasse o empréstimo, o juro era o mesmo. E isso era injusto. Porque uma pessoa que tem uma vida financeira estável, que é adimplente, ele paga o mesmo juro de alguém que é inadimplente. Então o governo criou o cadastro positivo, que hoje a taxa de juros é de acordo com o meu score. Aonde eu quero chegar? Muitas vezes, quando o banco oferece para você essa vantagem da renegociação, e ele faz o que nós chamamos no mercado de abatimento negocial, aparentemente pode ser algo bom, mas, na verdade, para o Banco Central, você não vai ter crédito. Porque hoje, para que eu não tenha crédito, não é necessário estar com o nome no Serasa. Não. Se eu apenas tiver um atraso, quanto mais eu pago minha fatura, mas eu pago todo mês com atraso. Mas eu pago. Só isso já vai fazer com que você esteja com o seu credit score ruim. Outro fator, e aí, professor, o que pode ser feito, que a gente desconhece, tem dívida, é negociar com o banco. Os bancos, eles têm como é que eu vou chamar para você? Ele tem um valor ali que ele pode negociar o juro, tá? Então, vou dar um exemplo. Um professor de matemática, meu cliente, tá? O professor de matemática, ele basicamente, ele tinha um salário de R$ 1.600. No salário de R$ 1.600 dele, R$ 700 o Banco do Brasil aprovisionava, porque ele tinha um débito lá de 35.500. Ora, eu fui com ele no Banco do Brasil, fizemos uma solicitação. Eu fui bem audacioso. De 35.500, que era a dívida dele, eu pedi para pagar R$ 4.000. Aí o cara, Alex, 4 mil, o gerente falou que era loucura. Professor, com 2 semanas ligaram para ele e ele não pagou 4 mil, mas pagou R$ 5.500. Então, o que é que pode ser feito? Você pode negociar os juros com o banco, isso é factível. Tá? Agora, o que é interessante, pessoal, quando for adquirir um crédito,
pedir do banco a tabela 7. Qualquer empréstimo que você fizer, pede a tabela 7, que é o custo efetivo total. Que ali vai estar o quê? Os juros, o capital e mais algum encargo que houver. Né? Mas assim, professora, dá para negociar. Tá? Hoje os bancos eles estão mais afeitos à negociação. Por quê, pessoal? Porque as fintechs, que são os bancos digitais, têm abocanhado muito dinheiro. Você imagina o Nubank? O Nubank hoje está avaliado em 6 bilhões de reais, o Nubank, e só tem 120 funcionários. A Caixa Econômica tem 89 mil funcionários, então o custo é muito alto. Então é possível sim. A senhora pode fazer, não precisa de advogado, né? Eu faço para os meus clientes essa negociação para que o juro venha diminuir. E os bancos hoje, como o banco não tem dinheiro, precisa do nosso dinheiro, o banco então ele acaba fazendo aí essas negociações. Espero que a senhora tenha respondido a sua pergunta. Respondeu, Gisele? Ou se ainda tem mais alguma dúvida? Respondeu, sim, obrigada. Eu também, eu toquei nesse assunto também, porque, particularmente, graças a Deus, estou conseguindo organizar, né? Fiz umas negociações, mas é porque eu tenho recebido constantemente telefonema, né? Essas empresas, né, que oferecem, né, Isso. empréstimos e Isso ficam aí. insistindo. Pode E falar. ficam dizendo que eu estou com uma margem, e eu já sei que eu tenho essa margem, mas eu não tenho interesse, porque eu já negociei duas dívidas, né, e já sanei, né, quase que pela metade do que eu estava devendo, né, mas, assim, eles veem, eles observam que a gente está com crédito, né, porque Na já verdade, professora, acabou é o abatendo Banco. um pouco a dívida, né, Pode falar. aí eles querem oferecer mais. É o Banco Central que quando a senhora, quando a conta é paga, o Banco Central informa para todos os bancos. Porque antes não tinha isso. Entendeu? Hoje o Banco Central, quando a senhora paga, disponibiliza na base do Banco Central e todo mundo tem. E assim, só para fazer aqui, professor, dar um. O Banco Central criou agora, no mês de maio, um novo produto, não produto, um novo atendimento chamado Open Bank. A partir de novembro, a professora Gisele, por exemplo, tem conta no Banco do Brasil. Tem um empréstimo mais barato no Santander, ela vai poder pegar o empréstimo lá sem ter conta lá. O mercado financeiro vai sofrer uma revolução. O TED, que a gente conhecia, já é a coisa do passado, agora é o Pix. Né? O novo produto de transferência entre contas. Então, o mercado esse ano vai sofrer uma reviravolta. Mas é isso, professora. Na verdade, é o seguinte: um exemplo do cliente meu, professor, foi pegar um empréstimo no banco ontem. Aí você precisa de quanto? Aí ele falou para o gerente: o quanto eu puder pegar. Uma pessoa dessa, quer dizer, ela não tem uma orientação, não tem planejamento e não tem em que usar o dinheiro. Porque ninguém vai pegar o dinheiro por pegar. Né? O Atila está informando aqui no chat que ele virou investidor, ele quer dicas sobre papéis mais rentáveis, dicas de corretoras e etc. Então, hoje isso cresceu muito. Tá? Se entrar no relatório da Bolsa de Valores, no mês de maio, nós tivemos em média 16 mil contas abertas na Bolsa de Valores com investimentos abaixo de R$ 500. Então, está sendo pulverizado. Nós tínhamos ano passado em Rio Branco, no Acre, de modo geral, um pouco mais de 2.200 contas. Esse ano, de março para cá, aumentaram 39% o número de contas em Bolsa de Valores. Ou seja, está todo mundo correndo atrás da Bolsa. E aí, corretora não é produto. Corretora qualquer uma serve. Eu tenho que levar em consideração aquela que é mais barata para mim. De repente, eu tenho conta em um banco, Banco do Brasil. Eu posso usar o meu banco do Brasil, do Santander. Qual corretora que eu devo escolher? A que me dá isenção, por exemplo. A corretora que é rico, ela isenta taxa de custódia, tá, do Tesouro Direto, ela isenta a corretagem. Eu faço aplico, eu vendo e compro sem pagar, tá? Então, tem corretoras muito boas, a Rico, a Clear, né? As duas são da XP, a XP é mal que tem, mas a XP é cara, não vale a pena. Você paga R$ 18 por cada ordem. Papel, qual produto investir? Tem que lembrar que a gente está na pandemia,
alguns setores foram drasticamente afetados. Quer uma ação boa para investir? ENGIE 11. ENGIE 11. ENGIE 11. ENGIE 11. Essa é a ação da Energisa. A Energisa está burrando de ganhar dinheiro. Por quê? Estamos em casa, consumindo mais energia, então automaticamente a empresa vai aumentar o seu faturamento, vai valorar, né? Lógico. Então, assim, investir em ações de banco está tranquilão, investir na Energisa, a Via Varejo é uma aposta, porque as empresas elas tiveram uma queda das suas ações, né? Não é queda contábil, mas no valor de mercado, por causa da pandemia. Agora, eu estou pensando no futuro, eu quero comprar para daqui a uns meses eu ganhar um dinheiro melhor. Aí, meu amigo, qual o setor mais impactado hoje? Turismo, logística, companhia aérea. Tá? Eu, por exemplo, tenho um troço chamado fundo imobiliário. Eu tenho fundo imobiliário do Shopping Guatemi. O shopping está fechado, automaticamente o nosso fundo imobiliário está lá embaixo. Agora, tem fundo imobiliário logístico, que são os galpões de maio. Então, compra um título de um galpão logístico, de um prédio de um banco. Tá? Então, procura investir em setores que estão sofrendo. O setor do turismo foi altamente impactado. Turismo, transporte, essas empresas vão voltar a crescer. CVC, Gol, Azul, todas elas vão ter um futuro promissor. Muito legal, Alex. O José Elisiário, nosso sempre bate cartão aqui nos nossos encontros, obrigado pela audiência, Elisiário. Ele está perguntando aqui. Você quer fazer a pergunta, Elisiário? Você pode ler, por favor, aí. Gostaria de saber sobre investir em previdência privada. Se vale a pena? É um bom investimento, previdência privada, Alex? Show de bola a pergunta, viu? Muito boa pergunta, Elisiário. Olha só, pessoal. De previdência eu entendo um pouquinho, que eu estou lá na Previdência, né? Participei da reforma. E aí, o que acontece, meu amigo? Eu tenho 44 anos, eu só vou aposentar porque eu estava no Banco do Brasil, saí. Mas, assim, aposentadoria é algo que a gente não pode. A gente fez o estudo, né? Porque da 802, tem registro do BAC, tem o FUNPESP, né? Você pode pagar mais para tentar aí se organizar. Então, assim, Elisiário, é importante pensar nisso hoje, tá? Porque quem é seletista teve a reforma da Previdência, daqui 10 anos, pela lei que foi votada, vai ter uma revisão. A conta não vai fechar ainda. Porque o que é que mostra o índice previdenciário, né, e a tábua de mortalidade? A gente está vivendo muito mais. A gente está vivendo hoje, no Brasil, o bônus demográfico. A população, uma parte da população está envelhecendo e a população economicamente ativa, ela não está crescendo. Hoje nós temos, por família, em média, 2 filhos só. Então, meu amigo, faça uma previdência privada. Só tem que saber qual você vai escolher. Nós temos 2 tipos hoje, PGBL e VGBL. VGBL, Vida Gerador Benefício Livre. É como se fosse um seguro que você recebe em vida. PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. O PGBL vale a pena só se você declara imposto de renda na modalidade completa, porque ela é um benefício fiscal. Com ela você pode pegar até 12% do ganho anual de volta, mas se não, eu tenho um salário baixo e eu não tenho previdência completa. Então você vai fazer uma previdência na modalidade VGBL. Meu amigo, faça para você, faça para o seu filho, tá? Qual o problema da previdência? É o banco, tá? Se você fizer hoje o Banco do Brasil, a previdência privada deles, ano passado, rendeu 5%
ao ano, muito pouco. Se tu for investir em previdência privada, eu te sugiro procurar Icatu Seguros. É a melhor empresa de seguros e captação de previdência hoje do Brasil. Eles trabalham há 140 anos só com previdência. Então, na previdência, você começa a pagar, você escolhe um prazo para pagar todo mês, um prazo de pagamento, ou fala assim, não, eu quero receber daqui a 20 anos R$3.000. E eu vou falar para você, eu aconselho todo mundo que faça uma previdência privada. É o melhor investimento que tem hoje, tendo em vista aí o futuro incerto, né, das finanças do governo federal. Que legal, Alex. Nós estamos aqui, o pessoal no chat aqui, elogiando muito o Diálogos Logísticos de hoje. Todo mundo comentando aqui da importância dessas informações, desse seu conhecimento. Tinha certeza que ia ser assim, mas estou vendo aqui pela reação aqui do pessoal no chat, todo mundo gostando muito do bate-papo. Vamos lá, tem tempo para mais uma pergunta. Eu, César. Eu. Vamos lá, diga. Professor, boa noite ao nosso palestrante, saúde também em nome do professor César, todos os outros professores, Júnior, Elisiário, todos os outros professores. E aí a pergunta é o seguinte, o senhor recomenda você contrair um empréstimo para liquidar as demais dívidas, por exemplo, dívida de Gazin, de cartão de crédito e tal, e aí o senhor recomenda fazer um empréstimo, por exemplo, junto ao Banco do Brasil para sanar as outras dívidas, é mais vantajoso ou não? Então, eu falei no início agora há pouco, eu falei sobre a questão do de dívida. O que é que você tem que fazer primeiro? Tem que pegar, pontuar cada mês e ver a taxa de juros. E existe essa possibilidade, né, até no próprio consignado, de fazer a portabilidade de crédito. Um exemplo, tá? Hoje, o juro da Caixa Econômica, eu acho que está 1,5, se eu não me engano, do consignado. 1,5. Se eu fizer a portabilidade, se eu levar esse empréstimo para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil me cobra hoje 1,2. Então, eu estou ganhando aí, vai sobrar dinheiro para eu pagar outras dívidas. Mas o que você falou vale a pena, desde que o juro da dívida que você está fazendo seja menor, senão você trocar 6 por meia dúzia. O que seria interessante? Deve Gazin, juro alto. Cartão de crédito, nem se fala. Então, nesses casos todos, o que valeria a pena? Você pegar, fazer um empréstimo consignado, se for essa modalidade, e do consignado pagar as outras. Qual é a vantagem? Você vai ter apenas, você vai reduzir com certeza, né, a sua despesa, e sem contar que você vai estar aí concentrando o empréstimo só o teu gasto. E assim, você falou cartão de crédito, o cartão de crédito, ele não é um vilão, ele é um bom instrumento. Imagina só um instrumento que você compra parcelado até 3 vezes, sem pagar juros, isso é regra, tá? E outra coisa, quem quer começar a planejar, tem cartão de crédito, utilize o cartão de crédito. O cartão de crédito hoje, ele categoriza as despesas. O que você gastou com alimentação, com vestimenta, porque o nosso problema, e aí como o professor falou no início lá, a questão dos gastos invisíveis, Benjamin Franklin tem uma frase que é o seguinte, o que afunda o navio são os pequenos gastos, eles que afundam o navio, esses invisíveis, né? Então, tem muita taxinha, tem gente que tem 2, 3 contas em banco, pagando manutenção, isso aí é prejuízo, né? E a gente nem se dá conta. Então, quando eu coloco no papel, eu vou me assustar, né? Poxa, quanto dinheiro eu jogo fora, tá? Mas vale muito a pena sim, você está certo. Concentra em uma só dívida, paga as mais caras e começa a ter um sono tranquilo. Show de bola. Obrigado, professor. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado, Tom. Mais uma pergunta? Cabe mais uma. Eu acho, Alex, que a gente vai ter que fazer um outro evento com você, porque realmente show de bola. Boa noite, César, boa noite. Vai lá, Poliana. Obrigado pela presença. Boa noite. Imagina, um prazer.
né? E queria só cumprimentar o Alex, dizer que o nosso cappuccino foi adiado, né, Alex? A gente está sem previsão de tomar esse cappuccino, mas vai sair. Eu queria te parabenizar por participar desse evento tão importante para o curso de logística e dizer que a gente devia te ouvir toda semana, né? É um prazer ouvir e aprender, porque eu acho que você deixa esses termos financeiros tão mais fáceis para a gente, mas também é um choque de realidade, né? Assim, eu acho que, como vai ficar gravado, né, eu vou repetir toda semana para ouvir, para ver se internaliza, né? Porque realmente essa questão do planejamento financeiro é algo crucial. Eu tinha uma pergunta antes, mas você acabou respondendo quando o Tom falou sobre a questão dos carnês, que é a questão, e quando a professora Gisele, né, falou das dívidas lá, de como negociar, que era a questão da portabilidade, né, que isso tem realmente ajudado muito. Eu acho que, assim, a gente tem tido um poder de barganha, não sei se eu entendo bem, né? Mas em relação aos bancos, às vezes a gente até permanece no banco que a gente estava saindo, porque ele falou, peraí, né? Não é bom te perder, então vamos aqui reorganizar. Então, acho que a gente tem que ter mais voz nas instituições financeiras, buscar tirar essas dúvidas, né? Aí me veio uma questão, por conta da internet, eu tenho observado esses influenciadores digitais. Muitas vezes eles falam sobre sobre essa questão das taxas, né, dos bancos tradicionais, sobre essa facilidade desses cartões de crédito, desses bancos que são totalmente virtuais, né, que não tem essas taxas todas. O que você acha disso e essa questão da segurança? Isso é válido mesmo? Assim, o que acontece, professora, hoje, como é que o banco tem dinheiro? Não, o banco não tem dinheiro. Tá? Como é que o lucro do banco, o termo técnico é spread bancário, né? O que é o spread? A senhora vai no banco lá, deposita R$1.000. Esse ano a Selic está 2,25 agora, e a inflação, a perspectiva é que feche em 3,5. Quer dizer, se a senhora colocar hoje R$1.000 na poupança, no final do ano ela tem rendido R$16,70. R$1.000 na poupança, a senhora colocou na poupança, olha só, vai render R$16,70. O professor César estava precisando do dinheiro para viajar para São Paulo. Pegou os R$1.000. O Banco do Brasil está cobrando hoje, no CDC, 4% ao mês. Quer dizer, o banco vai lhe pagar R$1,67 ao mês, ao ano, e vai cobrar dele ao ano 48%. R$480. Então, o banco ele tira lá os R$20 do professor César e fica com R$460. Então, o banco tem esse poder. O que aconteceu? Vieram as fintechs, é o nome dos bancos digitais. O banco digital ele não tem essa capilaridade, não está em todo lugar ao mesmo tempo. Para se fazer mais competitivo, o que eles fizeram? Tiraram as taxas do cartão de crédito e estão pagando mais do que os bancos. Eles pagam no CDC, no CDB, eles pagam no LCLCA, para o investimento, pagam mais do que o banco. Para quê? Para se tornar atrativos. Eles são seguros, sim. Tem uma legislação, eles são regidos por legislação. Vale a pena investir neles, tá? E aí, a senhora falou a palavra certa, os bancos estão com medo agora. Está todo mundo fugindo para esses bancos. Mas, embora pareça isso, professor César, tem ideia hoje, isso é público, só entrar no site do Banco Central, tem lá poupança estatística. A gente está falando aqui um pouco de investimentos também, professor Poliano. Se vocês terem uma ideia hoje, nós temos hoje no Acre, em caderneta de poupança, mais de R$2 bilhões. Apesar disso, de não render, apesar de não ser atrativo, com juro, né, a taxa de Selic baixa, nós temos no Acre mais de R$2 bilhões em poupança. E aí o grande problema, eu acho, em algum comentário eu vi, passou correndo aí, falou assim, eu tenho vontade de investir, mas tenho medo. De fato, pessoal, pode ser um pouco amedrontador, porque tudo que é novo amedronta, tudo que é novo causa medo. Mas a gente tem que se livrar desse medo. A gente não pode deixar com que o banco... Hoje nós temos concentrado em 6 bancos todo o dinheiro do país. Aí não dá. Professor Poliana, espero ter lhe ajudado com a resposta. Ah, sim. Muito obrigado. Muito esclarecedor. Vou pesquisar aí sobre a questão dos bancos digitais. Ótimo. Tenho pensado a respeito, né, que essas taxas, tudo que é cobrado, assim, quando você vai colocar na ponta do lápis, vai fazer planejamento. O legal, colocar na ponta do lápis, é o seguinte, é que nós temos um grande problema,
e aí o professor falou também, do gasto invisível, nós, primeiro, não temos percepção financeira, a gente não calcula tudo, os juros de tudo que a gente compra, e segundo, nós desprezamos pequenas quantias. O que é R$2? O que é R$3? Se você pegar os 50 centavos, colocar na HP12, todo dia investir 50 centavos, 1% ao mês, no final do ano, em um ano, você vai ter um pouco mais de R$600. Pô, mas o que é 50 centavos? Né? E aí, isso leva a gente a perder muito dinheiro. Aquela prestação que fica R$20, o que é R$20, né? Só que você junta 30 prestações de R$20, então um valor considerável, né? Alex, eu tinha certeza que ia ser um papo maravilhoso. Os comentários aqui estão... O Elisiário disse que foi uma excelente assessoria financeira, eu concordo com ele. Professora Gisele, também te parabenizando pela excelente explanação. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou, e como eu falei, provavelmente a gente vai ter que repetir esse bate-papo, porque foi realmente muito legal, muito bacana. Agradecer mais uma vez o professor Alex. O professor Alex talvez seja o que mais merece hoje o título de professor honoris causa do IFACT, tanto que atende às nossas solicitações, já participou em eventos diversos, cursos, e agora atendendo generosamente aqui o nosso curso de logística. Ele que está ocupadíssimo, teve live ontem, teve live hoje à tarde, hoje à noite, está completamente agenda lotada, e abriu esse espaço para atender os nossos alunos do curso de logística. Então, nosso muito obrigado. Estou vendo aqui alguns professores, obrigado a todos os professores que estão participando aqui com a gente, técnicos, inclusive. Nosso muito obrigado pelo prestígio, e principalmente os nossos alunos que estão sempre aqui com a gente. O evento vai ficar gravado, como a Poliana falou. A Poliana deu uma ideia excelente, tem que assistir toda semana. Acho que essa ideia eu vou colocar em prática, assistir toda semana para ver se aprende um pouquinho mais. Eu vou passar a palavra para o Alex para fazer as considerações finais. Eu só quero dar um aviso para os nossos alunos, para os nossos colegas, que nós vamos ter, a partir da semana que vem, 2 semanas de férias. Por mais incrível que possa parecer, Alex, estamos trabalhando mais no home office do que trabalhar. E a gente, por mais incrível que possa parecer, realmente estamos precisando de férias. Acho que eu falo em nome de todos os colegas aqui. Então, nós vamos ter 2 semanas de férias, 2 semanas para dar uma descansada, e aí, a partir do dia 22, a gente retoma os nossos diálogos logísticos. Já está agendado, inclusive, o próximo diálogo logístico é com o Carlos da Prolog, do Ser Logístico, um dos maiores especialistas em logísticas do Brasil. A gente está sempre dividindo um diálogo logístico específico em logística, com temas um pouco mais abertos, para a gente atender a todos os gostos, vamos colocar assim. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, agradecendo, Alex, a sua generosidade, a sua disposição. A gente abre para as suas considerações finais. Pessoal, queria agradecer também o convite, assim, é um prazer, né, poder participar, me colocar à disposição do senhor. Quero fazer uma próxima, falar só sobre investimentos, planejamento de investimento, montar uma carteira de investimentos. Se o senhor quiser, estou à sua disposição, tá bom? Sobre como planejar o pagamento das dívidas. É uma alegria poder estar aqui, assim, parabenizar o senhor, né, por esse quadro. É fantástico poder fazer com que a comunidade acadêmica interaja, né, dessa forma. E assim, como o senhor falou, o senhor está trabalhando muito mais agora para poder ter o pessoal junto que antes, né? Então, muito obrigado, estou à sua disposição, professor César. Se o senhor precisar, fique à vontade, tá bom? Então, nosso muito obrigado mais uma vez ao Alex Barros pela generosidade, pela disponibilidade, pela inestimável contribuição, que realmente foi uma noite muito bacana, Alex. Pelos comentários aqui, pelo chat, a gente percebe que realmente todo mundo gostou. Queria mandar um abraço, aproveitar aqui, ela foi minha aluna na Unimeta, viu, professor? Mandar um abraço para a Luana, que está aqui assistindo aqui. Maravilha. Então, obrigado a todos mais uma vez, nosso muito obrigado. Um abraço. E até daqui 2 semanas a gente volta com os nossos diálogos logísticos. Obrigado a todos.